Fala pessoal, tudo bem? Sou o Guilherme e a gente está começando hoje mais um episódio do nosso programa, o Ativa 10K, que é aquele programa voltado para você que é personal trainer ou profissional de educação física e que quer faturar pelo menos R$10.000 por mês. Esse é nosso grande objetivo e é a nossa proposta. É isso que a gente quer ensinar vocês. É esse caminho para chegar ao faturamento de pelo menos 10 mil. Como? Trabalhando com o público que mais cresce atualmente no Brasil e também dentro das academias, que é o público idoso. Então a gente tem uma metodologia para te oferecer e a gente entrega todas as ferramentas para que você consiga se qualificar e assim poder trabalhar com idoso e chegar nesse faturamento, né, que a gente tanto espera. Vamos para o episódio de hoje. Hoje o episódio está um pouquinho mais pesado, né? Porque normalmente a gente traz aqui sugestões, alternativas de como chegar nesse faturamento de 10K. Hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Hoje a gente vai mostrar para vocês os 7 erros que o personal trainer não pode cometer se ele quiser chegar nesse faturamento, se ele quiser se destacar, né, no meio da concorrência. Bom, Guilherme, mas então, se eu cometer um desses erros aqui, eu não consigo chegar nos 10K? Consegue chegar, né? O que a gente quer trazer para vocês é que esses erros aqui fazem com que a gente tenha mais dificuldade de poder se destacar no mercado, certo? Então, assim, tem como chegar? Tem, mas tem um caminho mais certo de a gente chegar e com mais possibilidades. E é isso que a gente quer trazer para vocês hoje, certo? Vamos direto ao ponto, então. Vou começar aqui a enumerar para vocês esses 7 erros, tá? E esse episódio serve até para aquelas pessoas que já têm muitos alunos de personal e daqui a pouco elas podem identificar uma falha no trabalho delas e podem usar, né, esse conteúdo de hoje para melhorar isso. Até pessoas já bem-sucedidas, né, que queiram, né, realmente melhorar o seu trabalho, podem se espelhar um pouquinho nisso que a gente vai trazer hoje, certo? Vamos lá então? Primeiro grande erro do personal trainer, não entregar, vamos botar aqui do lado, resultado. Isso realmente é um grande erro. Quando as pessoas nos procuram, nos contratam como personal trainers, elas muitas vezes estão fazendo um baita esforço, né? Daqui a pouco a pessoa não gosta de frequentar a academia, está sendo lá empurrado pelo médico, né? Ou daqui a pouco essa pessoa não tem um poder de investimento para estar investindo no personal trainer, mas ela faz um esforço para isso. Então, o mínimo que ela espera da gente é que a gente entregue o resultado que ela precisa, né? Principalmente quando a gente está lidando com alunos idosos, né? Porque o aluno idoso, normalmente ele vai para a academia pensando na questão da saúde, do bem-estar. Normalmente ele tem uma ou mais doenças associadas, né? Então, o nosso objetivo com ele é que a gente entregue mais qualidade de vida, melhorando os índices de saúde deste aluno. Então, é fundamental que a gente entregue resultado para esse nosso aluno. Bom, como é que eu consigo entregar resultado? Será que é através dos treinos que eu passo para ele? Principalmente através dos treinos. Mas não é simplesmente o fato de treinar, escolher, hoje eu vou fazer esse treino com o aluno, amanhã eu vou fazer outro tipo de treino com ele. A gente tem que ter, principalmente com esse aluno idoso, vou até botar aqui para facilitar, uma organização de treinos.
que nada mais é do que periodizar. Já ouviram bastante essa palavra, né, na graduação. Através da periodização, a gente vai conseguir dividir e também organizar as variáveis que a gente vai trabalhar ao longo do tempo com o aluno. Então a gente precisa saber quais são as necessidades dele, né, quais são as principais variáveis que a gente deve trabalhar com ele e em que momento que a gente vai trabalhar com esse aluno. Então a gente precisa de organização e não simplesmente treinar por treinar, fazer treino de qualquer jeito, tá? E como é que a gente mostra então esse resultado para o nosso aluno? Avaliando ele, né? Então é fundamental que a gente saiba fazer a avaliação. Tem até um dos mandamentos que a gente chama aqui da Ativa 10K, que diz o seguinte: não chegarás aos 10K sem saber avaliar. Isso é bom, hein? Guarda isso. Você tem que saber avaliar o seu aluno para poder sim entregar resultado. Ah, mas eu consigo chegar aos 10K, consigo captar alunos não fazendo avaliação? Claro que consegue. Daqui a pouco você está um bom tempo no mercado, né? Tem um boca a boca legal ali, tem um carisma bacana, mas o que importa para o nosso aluno é resultado. O que importa para o médico desse aluno é resultado. Então é fundamental que a gente saiba fazer avaliação física. Bom, e por que é importante a gente avaliar o nosso aluno? Através da avaliação, a gente consegue identificar o perfil do nosso aluno, a gente consegue identificar o nível de capacidade funcional dele. Através do nível de capacidade funcional, a gente vai saber quais são as principais variáveis que a gente deve trabalhar com esse aluno. A gente vai saber se ele tem restrição, a gente vai saber daqui a pouco o nível de condicionamento físico que ele está, o nível de força que ele tem, o nível de flexibilidade. Todas essas informações são importantíssimas para a gente trabalhar com o nosso aluno idoso. Certo, gente? Outra coisa, quando a gente está pensando em resultado, a gente pode pensar também em acelerar esses resultados. E como é que a gente consegue acelerar os resultados? Uma das sugestões que a gente dá é de fazer parcerias com outros profissionais da saúde, né, que a gente tenha uma relação, um contato, sejam eles nutricionistas, fisioterapeutas, no caso de idoso, massoterapeuta, psicólogo. Todos estes profissionais vão agregar muito para o nosso trabalho. E a gente mostra também no nosso programa como é que a gente pode, daqui a pouco, iniciar uma relação até com um profissional que a gente não conhece. Então, mais do que pensar no resultado do aluno, nesse caso das relações, é importante também porque a gente tem mais chances de captar alunos, né? A gente se relacionando com médico, com fisioterapeuta, possivelmente esses profissionais vão indicar os pacientes deles para a gente. Então, é uma grande vantagem. Certo? Então, primeiro erro é não entregar resultado. Vamos para o segundo agora. Segundo erro, vamos lá. Baixar, agora eu vou completar aqui. Baixar preço. Ai, você já fez alguma vez isso? Isso é muito comum de acontecer, né? Gente, aqui no Baixar Preço, a gente acaba vendo muito na nossa realidade, em função dessa concorrência que tem no mercado, né? Então, muitas vezes a gente vê assim de um cliente procurando um profissional para trabalhar e ele acaba buscando aquele que tem o menor valor, o menor preço, na verdade, nem é valor, menor preço, né? E o grande erro para nós aqui é justamente fazer isso, é baixar o nosso valor de hora-aula. Né? Por quê? Porque assim nós mesmos vamos estar desqualificando o nosso trabalho e dizendo para aquele cliente que o nosso trabalho, né, vale isso
que a gente colocou aqui. Não vale mais do que isso, né? Então, isso é um problema. Pensa o seguinte, é mais válido a gente ter 20 alunos cobrando deles, né, um valor baixo, ou a gente ter 10 alunos e cobrando um valor muito mais alto? Pensa nisso. É claro que é mais vantajoso a gente ter um valor de hora-aula mais alto e assim cobrar mais também desse aluno, né? Mas assim, será que é só questão de aumentar o preço? Acordei hoje, hoje estou a fim de aumentar o preço da minha hora-aula. Não é assim, né? Para a gente poder aumentar o preço, a gente tem que entregar alguma coisa a mais do que aquele profissional que cobra o mesmo valor, que cobraria aquele valor baixo, né? Então, nesse caso, é muito mais importante a gente se qualificar e poder entregar a partir disso um valor maior para o nosso aluno. O preço vai ser mais alto? Vai, mas o que eu vou entregar para ele, nenhum outro profissional entrega. É isso que a gente tem que pensar, certo? Então aqui a gente vai buscar um nicho, vamos procurar pessoas que tenham um poder aquisitivo maior, tá? Essa é uma estratégia para a gente chegar àquele faturamento que a gente deseja e sem precisar trabalhar o dia todo, das 6 da manhã às 10, às 11 da noite, né? O nosso objetivo com o idoso é a gente trabalhar no turno da manhã e no turno da tarde, né? Que são os horários onde tem mais demanda para esse nicho, certo? E aí com esse turno que sobra da noite, a gente vai destinar para o nosso lazer, para a nossa família, para nos qualificar, fazer um curso, enfim, né? Para daqui a pouco a gente trabalhar em cima do nosso marketing um pouquinho mais, aí fica por conta de cada um. Certo? Então, aqui é um grande erro baixar preço. Nunca pense nisso. Pense o contrário, da gente se qualificar para conseguir aumentar esse preço que a gente cobra. Certo? Terceiro erro, vamos lá. Passando aqui. Não externar seu conhecimento ou seu trabalho. Gente, aqui é o seguinte, o que adianta a gente ter todo um conhecimento, ser carismático com o aluno, atender bem, se dedicar ao máximo, periodizar o treino do aluno, se as pessoas que estão do outro lado não conseguem enxergar isso? Então não faz sentido algum. A gente está gastando o nosso tempo aqui e a gente está perdendo dinheiro se a gente não externar. Tem uma frase que se encaixa muito bem, super popular, que é aquela: quem tem boca vai a Roma. Isso funciona muito bem aqui. Vou dar como exemplo os influencers digital que hoje tem, né? Temos hoje em dia. Né? Tem muitos influencers que nem têm um conhecimento tão grande, mas eles sabem externar o seu trabalho, né? E assim conseguem se destacar e conseguem ganhar muito bem. Agora, se o trabalho dele é bom ou se é ruim, vai de cada um para classificar, né? Mas o que eles sabem externar, né, e vender o seu produto, isso eles sabem, né? E aí a gente fica perguntando, se a gente faz um trabalho tão legal, tão bom com o aluno, o que a gente vai perder se a gente não externar o nosso trabalho? Nada. A gente não tem nada a perder. A gente vai perder daqui a pouco, não é que a gente vai perder tempo, a gente vai consumir um pouquinho mais do nosso tempo, ou daqui a pouco a gente vai ter condições de contratar alguém para externar esse nosso conteúdo, o nosso trabalho, certo? Então vale a pena pensar muito nisso aqui. Bom, e como é que eu faço então para externar? O que eu preciso para começar a externar meu trabalho? Hoje em dia é muito simples, né? A gente pode pensar nas redes sociais, as redes sociais são gratuitas. A gente pode estar lá no Instagram,
tornar o nosso perfil profissional e ter acesso a tudo que é tipo de informação. A gente pode, daqui a pouco, patrocinar algumas publicações e assim atingir um número maior de pessoas, né, de visualizações. E para gravar os conteúdos, gente, hoje celular de média qualidade, vamos dizer assim, ele já é capaz de fazer vídeos, de fazer fotos, enfim, e aí a gente consegue colocar isso numa rede social, né? Claro que com o tempo a gente vai tornando isso um pouco mais profissional, vai melhorando a qualidade. Daqui a pouco vai ter um microfone de lapela, e isso faz bastante diferença, já adianto para vocês. É importante ter um lugar silencioso, né, com espaço adequado, com iluminação. Tudo isso a gente vai melhorando aos poucos, mas para a gente iniciar, a gente consegue iniciar com essas ferramentas mais básicas. Mas assim, o que eu vou postar de conteúdo e quando que eu vou publicar? Isso aí é uma construção também, é uma organização que a gente faz e a gente mostra no nosso curso, né, que depende muito do nicho que a gente está atuando. Como é que a gente está trabalhando com idoso, a gente vai tentar atingir inicialmente idosos, mas aí tem uma dica que eu já vou dar, que a gente acaba não divulgando só para idosos, porque muitas vezes os idosos não estão nas redes sociais que a gente está, né? Mas os familiares, os filhos, eles estão. Então, por vezes, a gente vai fazer uma publicação direcionada para pessoas adultas, com a intenção de engajar elas e elas pensarem nos familiares delas, elas indicarem o nosso trabalho para os familiares. Isso tudo na parte de tráfego ali, a gente mostra para vocês também, certo? Então são estratégias, né? São alternativas aqui que a gente passa para poder apresentar melhor o nosso trabalho. Uma outra frase que tem aqui boa, né, que é bem conhecida, é quem não se comunica se trumbica, tá? Tem tudo a ver com externar o trabalho. E uma outra coisa importante é que a gente não deve esperar o aluno bater na nossa porta. Muito pelo contrário, é a gente que tem que ir lá na porta do aluno e chamar ele, né? Porque assim, tem um público que já faz atividade física, né? É ativo, frequenta academia. Tem aquele público que precisa ir na academia, mas não entrou ainda, ele está se decidindo o que ele vai fazer, para onde que ele vai. E tem aquele público também, que é a grande parte, a grande maioria, que nem sabe que deve ir na academia. Ele tem diversas particularidades, doenças, e o exercício é fundamental para ele, só que ele não sabe disso. Então esse público aqui a gente vai tentar conquistar. Então essa também é uma grande ferramenta. Beleza? Terceiro erro, então, não externar seu trabalho, seu conhecimento. Vamos para o quarto agora. Quarto, não ter uma M. Calma, calma, não é isso que vocês estão pensando. O M não é isso. O M significa metodologia. Puxa, é um erro não ter uma metodologia? É um erro grave. Quem trabalha com idoso sabe que o trabalho com idoso é totalmente diferente do trabalho que é realizado com adultos, né? Tem uma série de particularidades, de doenças, características desde a parte de avaliação, de como se comunicar com o aluno idoso. Então, assim, a importância de ter uma programação, de ter um método com ele é fundamental, porque qualquer tipo de erro que a gente cometa, de alguma coisa que a gente altere no treino dele, pode interferir diretamente na saúde do aluno, né? Como vocês sabem, o trabalho com o idoso é mais direcionado para a saúde, para a funcionalidade dele, enquanto o produto normalmente está mais voltado para a questão estética, né? Então aumenta aqui, né, a nossa preocupação, vamos dizer assim, nossa responsabilidade com o nosso aluno. Uma coisa importante, metodologia não significa que eu vou fazer treinos iguais
para os meus alunos. Até porque cada pessoa é diferente uma da outra. Tem as suas restrições, tem as suas necessidades, tem os seus objetivos, né? Então, existe o princípio da individualidade, onde a gente vai respeitar, né? E vai tratar cada pessoa de uma maneira. Outra situação aqui, como é que a gente faz essa metodologia? Por exemplo, como que é a metodologia da Ativa com as pessoas que estão nos assistindo, né? Com as pessoas que a gente quer buscar. Nós trabalhamos com um programa que é o Ativa 10K e ele está baseado, a metodologia dele está baseada em 3 pilares, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês. Ó, então aqui, ó, Ativa K está baseado, a metodologia do Ativa 10K, né? Está baseado na formação profissional. Tá? Aqui que eu quero dizer com formação profissional, aqui eu estou formando o profissional, estou ensinando ele a trabalhar com o aluno idoso. Quais são as características que o profissional deve ter para trabalhar, para lidar com um aluno que é idoso? Tá? E quais as características desse aluno idoso? O que eu vou receber quando um aluno idoso chegar para mim? Como é que eu devo tratar ele? Enfim, aqui a gente trata nessa parte aqui, ó, na formação profissional. A outra parte, o outro pilar, né, que a gente chama de teoria, e aqui a gente vai estar passando para vocês quais são os melhores exercícios para trabalhar com aluno idoso, quais são os melhores exercícios e treinos que a gente faz para uma pessoa que tem uma doença específica, 2 doenças específicas, como é que a gente avalia um aluno idoso. E a gente já falou em outros conteúdos aqui que a avaliação do idoso é completamente diferente da avaliação do adulto, né? E como é que a gente vai também, ó, como é que a gente vai profissionalizar o nosso trabalho? Mas por que eu devo isso? Se tornando mais profissional, entregando uma coisa concreta para o aluno, que nem eu já comentei, tem mais chances de captar, tem mais chances de reter o aluno, tem uma credibilidade maior, tem mais confiança da parte dele, tá? O que é profissionalizar, então, é a gente trabalhar como se fosse uma empresa, tá? E aí a empresa ela deve ter toda uma organização, ela deve reter, né, os seus lucros, direcionar uma parte dos lucros só para a empresa e depois o restante fica com a parte física que a gente chama, né? A gente deve ter uma organização de marketing, a empresa deve, que nem eu falei antes lá, externar o trabalho, então a gente deve ter uma organização para isso também, tá? Então isso tudo aqui é uma metodologia, é o jeito que a gente considera ideal para o profissional de educação física trabalhar com idoso e a partir disso chegar no faturamento de 10K, tá? Isso é uma metodologia e nós temos que ter uma metodologia na hora de trabalhar com o nosso aluno. De novo, para passar mais credibilidade, para ele ter mais confiança na gente e assim a gente vai conseguir reter mais alunos, tá? Saindo do 4, vamos para o próximo. Aqui, ó. Aqui não diz muita coisa, mas agora vai dizer. É um problema abraçar o mundo. O que eu quero dizer com isso? É pegar alunos de qualquer faixa etária, de qualquer condição, né? E por que isso dificulta o meu trabalho? Imagina, se eu começar a pegar aluno, um que mora na Zona Norte, um que mora na Zona Sul, um que mora na Zona Leste, eu vou perder muito tempo de deslocamento, certo? Se eu pegar alunos com faixas etárias diferentes, eu vou ter que ter um tempo maior para aumentar o meu conhecimento. Eu vou ter que ter um conhecimento muito amplo para trabalhar com idoso, para trabalhar com criança, para trabalhar com adulto. Então, assim, é necessário já muito mais conhecimento, como eu falei, e também isso vai desgastar, entre aspas, mais a gente, porque a gente vai trabalhar em mais horários.
né? Então, enquanto o aluno idoso ele atua, normalmente ele treina só no período de manhã e tarde, normalmente, as outras faixas etárias, elas vão treinar também bem no início da manhã, vão treinar de tarde, se a gente pegar criança e adolescente. A gente vai ter que atender de noite também, porque a gente pega pessoas adultas, tá? Então, olha os problemas aqui. A gente vai ter que ter mais conhecimento, né? A gente vai trabalhar em mais horários, tá? E a gente vai ter uma chance maior também, ó, de rotatividade. E essa é uma característica bem interessante de aluno idoso, que o aluno idoso, a gente não tem tanta rotatividade com eles. Por quê? Porque se o aluno idoso pega confiança na gente e se adapta ao nosso trabalho, ele dificilmente vai nos abandonar. Muito difícil. Agora, adolescente, criança, adulto, é muito difícil. Por quê? Porque eles sempre querem uma coisa nova. Ah, viram que abriu uma academia nova com modalidades diferentes e tal. Eles te largam e vão para outro lugar, para outra pessoa. Né? O personal, aquele que trabalha com método tal, não sei o que, vai bombar. Eles te largam e vão para outros. Quer dizer, podem ficar contigo? Podem, né? Mas a chance de ter uma rotatividade mais alta é muito maior que esse público. Então, com o idoso, isso não acontece. E esse é um ponto positivo para nós, que vamos trabalhar com esse nicho. A gente, então, ao abraçar o mundo, a gente tem um leque maior, opções maiores de alunos. Porém, a gente tem mais chance de rotatividade. A gente tem mais chances, aliás, menos chances de fidelizar o nosso cliente. Outra coisa, quando a gente está trabalhando com diversas faixas etárias, a gente não consegue se especializar, a gente não consegue direcionar o nosso trabalho para um público só. Então, na hora também da gente pensar no nosso marketing, já vai ser um pouco mais difícil, né? E na hora da gente estar trabalhando lá com tráfego, por exemplo, e a gente vai fazer uma publicação paga, a gente deve ter um público-alvo para buscar, né? Se a gente trabalha com todas as faixas etárias, isso vai ser mais complicado. Se a gente trabalha diretamente com o idoso, já facilita, né? Porque com o tempo a gente vai ganhando reconhecimento e até a gente vai se tornar uma autoridade para esse público. Então veja aí a importância, né, de daqui a pouco não abraçar o mundo e tentar se qualificar, se especializar em só um nicho. Certo, gente? Vamos lá. Sexto erro, então. Não colocar regras. Quando a gente começa um trabalho com um cliente novo, é necessário que a gente passe para ele a nossa forma de trabalhar. E a gente aconselha que isso seja feito num documento, a gente entregue um documento para o aluno. Tá? Lá a gente vai falar para ele como é que funcionam as nossas aulas, como é que funciona a nossa organização, certo? Então, fundamental que a gente entregue um documento. Ah, mas posso trabalhar sem um documento? 90% acho dos personal trainers trabalham sem documento, não entregam nada. Mas vai chegar uma hora que a gente pode ter alguns problemas com o nosso aluno. E eu já vou explicar isso para vocês. Quando a gente matricula, por exemplo, o nosso filho numa escola, o colégio manda para a gente toda uma cartilha, né, com as regras da escola. O horário de funcionamento, o horário do recreio, onde ficam as salas, material escolar que a gente precisa comprar para o nosso filho, enfim, diversas coisas. Quando a gente compra um produto, por exemplo, comprei um sapato numa loja, tá? E vou dar de presente para alguém. Eu recebo lá o extrato, lá, o cupom, enfim, dizendo que eu tenho um prazo para 30 dias de troca, eu tenho que apresentar tal documento, a pessoa tem que apresentar o documento quando vir buscar, enfim, são regras, né? E
Para a gente não é diferente. Se a gente quiser ter mais segurança no nosso trabalho, a gente tem que impor nossas regras. Se o aluno, ok, não concordar, beleza, mas a gente tem que deixar claro para ele como é o nosso trabalho, tá? Então, é importante a gente botar as regras para maior segurança da nossa parte, tá? E então, por que é importante a gente ter segurança? Agora eu vou começar a falar alguns pontos desse documento, tá? O que é importante ter nesse documento aqui? Primeiro, datas e formas de pagamento. Isso aqui, num primeiro momento, quando tu está começando, o aluno é teu amigo e tal, pô, tá tudo certo, não precisa de nada, não precisa de documento nem nada. Mas no primeiro momento que o aluno questionou o pagamento, já começa a ter um certo desconforto, vamos dizer assim, né? Então é preciso a gente definir quais são as datas que o aluno deve fazer o pagamento, seja da mensalidade ou das aulas, tá? E qual é a forma de pagamento, tá? Então a gente fica muito mais seguro. O aluno também já vê que as regras aqui são claras, né? E ele entende isso, então facilita essa comunicação e essa relação que a gente vai ter com o nosso aluno. Outra coisa aqui, ó. Trancamento, vamos dizer assim, trancamento de matrícula. Essa aqui também é complicada. O que eu quero dizer com isso aqui, trancamento de matrícula? É quando o aluno tira férias. Como é que vocês fazem? Já imaginou assim, ó, chega no verão lá e 8 alunos de personal saem de férias. Como é que fica a nossa questão financeira? Totalmente comprometida. E será que é assim que a gente deve trabalhar? Não, a gente tem que colocar regras que nos protejam nesse momento. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, tem algumas alternativas. A gente aqui da Ativa, por exemplo, a gente cobra um percentual caso o aluno fique um tempo afastado, né? Então, se ele quiser continuar com o horário dele, certo, não vou ocupar o horário dele, ele vai ter que me pagar um percentual, tá? E eu não dou aula para ele. A outra possibilidade, agora ficou muito fácil com a questão da pandemia até, foi a questão digital, né? Então a gente nem precisa parar as aulas com ele, a gente pode continuar, né? Mesmo ele em férias. E a gente dá aula online para esse aluno. É uma alternativa também, tá? Outra coisa. Recuperação de aulas e atrasos. Essa aqui já deve ter acontecido com vocês também. Quando o aluno falta aula e não avisa. Ou quando ele avisa, faltando 5 minutos para começar a aula, como é que vocês fazem? A gente tem que ter uma regra para isso, né? Porque a gente, pelo menos nós da Ativa aqui, a gente não recupera essa aula. A gente estava aqui presente com o treino dele pronto, né? Só esperando e o aluno não veio, a gente não tem o que fazer. Mas isso é importante a gente deixar definido lá, tá? Para não causar nenhum desconforto com o aluno. É bem importante essa parte aqui. Bom, vamos para outra. Essa aqui, muitas vezes a gente nem percebe. Direito de imagem. Ah, direito de imagem, mas o que tem a ver isso? Muitas vezes a gente acaba pegando a imagem dos alunos para fazer uma divulgação, né? Para fazer o nosso marketing. Faz uma publicação no Insta, pega uma foto, faz um vídeo, né? E o aluno normalmente aceita, isso é tranquilo. Nunca, não me lembro agora, não, a gente teve um problema assim uma vez. Um colega de outra academia que teve um problema com isso, de o aluno botar ele na justiça. Por quê? Porque certa vez eles tiveram uma briga, né? E depois disso acabou a amizade. E aí, isso aqui, ó, pesou. Porque o aluno foi atrás lá da academia, desse meu colega, né? E botou ele na justiça. Que ele não deu autorização para colocar as imagens dele na página dessa academia. Né? Então, num primeiro momento, quando o aluno está ali começando, quando você tem uma boa relação com o aluno, isso aqui não vai
prejudicar em nada, não vai incomodar nada o nosso trabalho. Mas se tiver alguma desavença, alguma coisa nesse sentido, a gente corre um risco. Então, melhor a gente ficar precavido, né? Colocar regras lá no nosso documento. Tá? E o último ponto aqui que eu vou botar é o termo de consentimento. Tá? Isso aqui a gente fala para questões relacionadas à saúde do aluno, como esse aluno chega, se daqui a pouco esse aluno já veio, teve um infarto, enfim, vários problemas de saúde, a gente pega um atestado, a gente pede um atestado, né, do médico dele, para a gente ficar mais seguro em relação ao trabalho que a gente vai fazer com ele. Muito bem, gente. Agora, o último erro é não registrar dados do aluno. Bom, o que eu quero dizer com não registrar dados? Essa parte aqui, ela tem mais relação com a retenção do aluno do que a captação. Então, nesse caso aqui, a gente já tem o aluno, tá? E aqui nada mais é do que registrar tudo o que acontece com ele em aula e fora de aula. A gente sabe, de novo, lá vou comentar, né, que quando a gente trabalha com idoso, a gente tem muitas particularidades, muitas situações que, dependendo de qualquer detalhe que aconteça, pode comprometer tudo aquilo que a gente organizou, né, para dar na aula para o aluno. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Daqui a pouco o aluno dormiu mal ou não conseguiu dormir. Ele não tomou todos os remédios que ele precisava, ou ele sofreu uma perda familiar. Tudo isso vai comprometer o treino dele. Tá? Então a gente precisa ficar atento a isso. E por que registrar? Vocês conseguem ter memória para guardar na cabeça tudo o que acontece com todos os alunos de vocês? Eu tenho 20 alunos aqui para atender. Fica muito difícil registrar todos os detalhes, né, de cada aluno, tá? Outra coisa é que se a gente registrando os dados, a gente tem a possibilidade de não cometer erro na próxima aula. Então daqui a pouco o aluno teve um incidente na aula, ele sentiu, né, o joelho num movimento que ele fez. Na próxima aula, aquele movimento eu vou pensar duas vezes antes de fazer. Eu vou reavaliar ele para ver o que aconteceu, como é que ele está e se foi em função daquele movimento ou não. Então aqui eu já tenho uma informação a mais, eu me sinto mais seguro para poder trabalhar com esse meu aluno. Tá? Então não é aquela coisa onde eu vou guardar tudo na cabeça e contar com a minha memória. Eu vou ter registro aqui e com esse registro o aluno também ele se sente mais seguro, né? Sabendo que eu estou anotando tudo que está acontecendo com ele, tá? Cargas também. Tem momentos da periodização que a gente deve trabalhar com cargas mais altas, em outros momentos com cargas mais baixas. E como é que eu vou guardar isso na minha memória? Na verdade, eu vou registrar, né, num local onde eu guardo meu treino, né, quais são as cargas do meu aluno em relação àqueles exercícios, certo? Bom, como é que a gente faz isso? Nós da Ativa, nós criamos um caderno agenda, que a gente chama, tá? E a gente até vai comercializar ele em breve, porque ele é muito útil, ele é muito bom de usar, tá? Por quê? Porque no caderno agenda, a gente consegue colocar praticamente todas as informações do nosso aluno, desde os dados dele, como avaliação física, como a periodização do ano todo, né? Quais são os momentos que a gente vai trabalhar, dar ênfase em tais variáveis. A gente coloca também a rotina diária de treino, então tem, eu não me lembro quantas agora, cerca de 50 rotinas de treino para cada aluno, né? E na rotina de treino eu vou ter assim, um espaço inicial para colocar as informações do aluno, tá? De como é que foi, como é que ele chegou na academia, a data, né? E que fase do treino ou que fase da periodização que vai ser essa aula aqui, né? Vamos botar a fase do treino, tá? Depois aqui a gente vai ter o espaço para o treinamento dele e no final ainda a gente tem mais um espaço para colocar o feedback. Gente, quem trabalha com idoso tem que saber escutar.
o aluno no início e no final da aula. A gente tem que guardar alguns minutinhos para poder ter essas informações aqui, tá? Como eu falei, elas podem interferir na sequência dos outros treinos, tá? Super importante. Então, pessoal, esses foram os 7 erros que o personal trainer não deve cometer se quiser alavancar na carreira e chegar a esse faturamento de 10K. É claro, pô, Guilherme, então eu não vou chegar nos 10K se eu tiver alguma falha, cometer algum erro desse? Não, pode chegar, claro, mas aqui a gente está já apontando possíveis erros que você pode cometer e comprometer também o seu caminho, a sua jornada até lá, certo? Vou fechando por aqui hoje, até porque o solzinho aqui já está entrando, já está dificultando aqui a nossa visibilidade. E se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem fazer algum comentário, é só escrever lá pra gente. A gente fica muito agradecido se vocês fizerem isso. Tá bom, pessoal? Fiquem bem então e até o próximo episódio.